já estavam cansados. Por isso, agora veremos análise combinatória. Ai, essa professora de vocês colocou os porquinhos de novo aí. Já acabou a regra de 3 e voltou a figurinha. E vocês notaram que o lobo mau, ó, eu coloquei que ele é a prova e que aqui está os nossos amiguinhos. Então, saibam que não foi erro da professora de vocês, foi proposital, porque a gente também vai lembrar dos nossos 3 porquinhos para análise combinatória. Por quê? Porque a análise combinatória, ela se divide em permutação, arranjo e combinação. E não fiquem magoados que o desenho é de criança, porque vocês vão ver que os problemas não são nada infantis. Análise combinatória é isso. Ou eu resolvo por permutação, ou eu resolvo por arranjo, ou eu resolvo por combinação. Ó, combinando. Professora detalhista. O que acontece? Também temos um quadro aqui no arranjo e na combinação e deixamos de lado a permutação, que está aqui, ó, erguendo a mãozinha. O que aconteceu comigo? Erros de slide? Não. Por quê? Porque o arranjo e a combinação, eles são mais amiguinhos. Eles têm algo em comum. Já a permutação lá, a gente deixa de lado porque ela tem um ponto diferente. Parando de contar história e trazendo isso para a matemática. A permutação, ela se diferencia do arranjo e da combinação porque ela acontece quando se eu tenho 10 coisas, eu vou misturar essas 10 coisas. Isso é permutação. Como assim misturar? O que eu estou falando? Calma, depois tudo vai fazer sentido. Nesse momento eu quero que vocês fiquem com isso. Permutação é eu ter uma quantidade total de coisas que eu vou misturar. Fechou? Arranjo, ó que feliz que ele está. O arranjo, diferente da permutação, se ele tiver 10 coisas, ele só vai escolher 5 e essas 5 ele vai misturar. Ou seja, ele não pega o total da amostra. Ele não pega o total do que ele tem disponível, ele vai lá e pega só uma parte. E o amiguinho dele aqui, o muito amigos, a combinação, na verdade é o, porque eu acho que são menininhos, ou menininhas, também pensa assim. Quando tem 10 coisas, a combinação vai lá e pega só uma parte. O que pega tudo aqui é só a permutação. Mas cada um é cada um, eles também têm diferenças. Por quê? Porque o arranjo, quando ele pegou aquelas 5 coisas, ele é um pouquinho mais chatinho. E para ele, as 5 coisas tinham que estar na mesma ordem. Já a combinação, ó, bem de boa, tem até a mão no bolsinho aqui. Porque ela pegou as 5 coisas e ela misturou tudo. Não estava nem aí. Tudo não está fazendo sentido agora, mas tudo vai fazer sentido. De verdade, fiquem com isso que eu falei. Permutação separado do arranjo e da combinação. Aqui eles pegam só uma parte. O arranjo, a ordem importa, ele é organizadinho. Ó a combinação aqui, com a mãozinha no bolso, tô nem aí. Para resolver análise combinatória, a gente tem também alguns processos. Primeiro processo, eu identificar qual dos 3 porquinhos eu vou utilizar. Depois que eu identifiquei, eu aplico a regra. Não irei trabalhar com aquelas regras grandes, eu irei trabalhar com vocês só com as regras simplificadas. Portanto, quem já conhece esse conteúdo sabe que aquilo super complexo, por exemplo, a combinação, só para vocês terem ideia, deixa eu apagar aqui no ladinho, só para conseguir refrescar a memória de vocês. A combinação seria combinação ou o arranjo é aquilo que vai uma coisa aqui vezes outra coisa aqui, dividido por uma coisa aqui, menos outra coisa aqui, e toda aquela fórmula. Meus amigos, fiquem super felizes, porque vocês não vão utilizar nenhuma dessas fórmulas. Irei trabalhar só com simplificações para facilitar a sua vida. Vamos resolver os problemas, então.
Mas, antes disso, eu vou dar um exemplo agora mais prático do que seria um exemplo de permutação, de arranjos de combinação. O exemplo, então, e olha que legal para vocês lembrarem, permutação e arranjo de combinação, se vocês não lembrarem pela figura dos porquinhos, lembram que é a professora do Alternativa Certa explicando para vocês. Permutação é eu misturar tudo. Vão ser problemas do tipo assim. E aqui o que mais cai são situações com anagramas. O que são anagramas? Anagramas são palavras que podem ser formadas a partir das mesmas letras. Por exemplo, a palavra com as... Olha só, amor, né? Quantas palavras podemos formar? Eu posso formar Roma. Isso é um anagrama. Eu posso formar Maro. Eu não sei o que é Maro. E daí? Nem eu sei. Não importa, não tem que ter significado. É eu formar mais uma palavra. Eu posso formar Angro. Eu posso ter várias outras palavras surgindo a partir da letra A, da letra M, da letra O e da letra R. Isso é um anagrama. O que aconteceu? Quando eu tinha essas 4 letras e eu busquei palavras utilizando todas essas 4 letras, eu tenho uma permutação. Porque eu já combinei com vocês que permutação é eu misturar tudo sem deixar nada de fora. E a quantidade de possibilidades que surgirem é o resultado da minha permutação. Eu vou fazer com uma palavra bem simples para a gente testar. Digamos que eu tenha as letras da palavra céu. Eu quero saber quantos anagramas eu posso formar. Então, eu posso escrever céu. Assim como eu posso escrever, ó, vou manter o C, vou passar o U para cá e o E. Posso escrever qué. Ou eu posso agora, vou colocar o E aqui, o C e o U, eco. Ou eu posso formar elk. E agora, deixa eu ver mais o que eu vou fazer. Vocês perceberam, né? Eu estou tentando jogar as duas de cada. Começando com o U. Então, eu vou ter mais duas começando com o C e o E. Assim como eu vou ter o U, o E e o C. Agora, não tenho mais possibilidades. Todas as palavras que existem ou que não existem, eu consegui colocar aqui com as letras da palavra céu. Então, eu tenho... Vamos ver quantas possibilidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, a permutação disso é 6. Usando a fórmula. Eu fiz isso para vocês entenderem o que é uma permutação. É eu ter várias coisas que eu vou misturar e eu quero saber a quantidade de possibilidades diferentes. Eu vou fazer assim. Permutação se resolve por fatorial. Fatorial é o ponto de exclamação. Então, eu tenho aqui uma permutação de 3 elementos. O E, o C, o E e o U. Fatorial é eu pegar esse número e ir multiplicando pelos seus menores, começando pelo 3. 3 vezes 2 vezes 1. Quanto é que é 3 vezes 2 vezes 1? 6. O que a gente fez na prática aqui. Se eu tivesse uma situação na qual... Eu vou apagar, tá? Eu tenho 10 livros em uma estante. E eu quero saber de quantas maneiras diferentes eu posso organizar esses livros na estante. Digamos que eu tenho o livro A, B, C, D, 10 livros. Eu posso colocar assim, né? O A, o B, o C, o D, o E, o F, ó. Imaginei aqui a minha estante, tá? Vou diminuir, vou ter só 6 livros. Assim como eu posso jogar esse pra cá, aquele pra lá, um do ladinho do outro, ó.
uma biblioteca. Se eu vou pegar todos os livros, lembram? Ó, permutação pega tudo, tá? O que eu faço? Vou colocar aqui, ó. Isso daqui seleciona tudo. Eu resolvo por fatorial. É um fatorial de 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. É um fatorial de 6 elementos. Como eu resolvo? Eu vou multiplicando, começando do número. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Sim, fale. Agora um aluno imaginário acabou de erguer a mão e me falar assim, que ele aprendeu isso, mas ele sempre ia até o 1. Por que eu não vou até o 1? Porque 1 vezes qualquer coisa é 1, né? Mas se você, olha o tu gaúcho, quiser ir até o 1, vai fundo, não muda absolutamente nada na resposta. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar assim para ficar mais fácil. 6 vezes 4 vai dar 24, acho que não vai ajudar nada, na verdade. 3 vezes 2 vai dar 6 vezes o 5, era melhor eu ter multiplicado aqui, ó. 5 vezes 4 dá 20, 2 vezes 3 dá 6 vezes 6, agora facilitou a minha multiplicação. 6 vezes 6 dá 36. 20 vezes 36, eu só faço 36 vezes 2 e coloco 0. Que eu sei que vai dar, aqui o 2, 720. Então, existem 720 maneiras diferentes de organizarmos esses 5 livros. Isso é permutação. O arranjo e a combinação, que é o próximo conteúdo, eu vou trabalhar depois com vocês, para que vocês não fiquem confusos. Eu já vou iniciar agora resolvendo problemas de permutação, que é um dos conteúdos da análise combinatória que mais cai. Esse é um típico problema de permutação. Eu quero saber quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra escola. Falou em anagramas, ó, já vai subir a plaquinha mental falando. Anagramas, permutação. Letras da palavra escola. Quantas letras eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anagramas é eu pegar tudo e misturar. Portanto, é o fatorial de 6. Como é que eu faço isso? E uma vez eu coloco F ou outra P. Não tem importância, gente. Dá para usar as duas coisas. Não se prendam a esses mínimos detalhes. 6, eu começo 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Como eu acabei de fazer, eu sei que isso dá os 720. Portanto, quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra escola? 720 anagramas. Vamos para o próximo. E claro que vocês não estão olhando a resposta antes de tentarem fazer. Agora eu quero saber quantos anagramas da palavra escola começam com a letra E. Mesma coisa que antes, só mudou uma regrinha. Ele está me falando que agora não serve eu começar com qualquer letra, porque agora esse cara é chato e ele quer que eu comece só com E. E. Então, eu posso ter assim, ó, E, S, O, L, A, eu posso ter E, O, L, A, S, C, várias possibilidades, mas ele me impôs uma regra. Ele está falando para mim, ó, seu fulaninho, eu quero que nessa brincadeira sempre se inicie com um E. Entendeu? Entendemos. Entendemos que não poderemos mexer o E, portanto, esse E acabou de existir. É o que a gente diz que se tornou um elemento fixo. Aqui, ó. Cabem com E. Porque, na verdade, o que eu estarei misturando são essas letras. Quantas? 1, 2, 3, 4, 5. Porque o E, ó, eu não posso mais misturar. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma permutação de 5 elementos. Vamos resolver. Como resolvemos? Por fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Entenderam que é fatorial, né?
É eu pegar o número aqui e ir desmembrando nas multiplicações menores. 5 vezes 4, 20. 2 vezes 3, 6. Portanto, eu terei 120 anagramas da palavra escola, iniciando com E. Agora, temos uma nova regra. O cara de antes era chato, mas agora continua sendo alguém que não quer facilitar a nossa vida. Porque o que teremos de restrição aparece. Agora a nossa regra é aparecer a sílaba lá. Então, como faremos isso? Ó, eu tenho isso daqui, escola. O chato ou a chata quer que eu sempre tenha a sílaba lá. O que eu vou fazer? Sim, hoje é o dia dos alunos imaginários. Diga, professora, eu vou cortar o lá, porque ele é um elemento fixo. Não. Antes era a regra começar com E. Aí, beleza, a gente tirava. Agora não. Agora a regra é que o lá fique junto. Testem. Então, olha só, o que vai acontecer? Eu vou ter essa daqui, é uma possibilidade. A outra possibilidade é eu, sei lá, iniciar com o lá, ó. A outra possibilidade é eu jogar o lá pra cá. Virou até musiquinha. O S, o C e o O. Agora eu quero que o lá esteja lá na última letra. O-L-A. Então, o que aconteceu aqui? O lá se transformou, na verdade, ele falou do lá como duas letras. Mas o lá nada mais é que uma só. É como se ele fosse um elemento só. Portanto, o que eu estou misturando não são 6 letras. É, novamente, 5 letras. Porque o meu lá se transformou em uma só. Na verdade, não importa se isso daqui é um E, se é uma estrelinha, se é um símbolo chinês do raio que o parta. O que importa é a quantidade de coisas que eu tenho para misturar. Vamos voltar lá para a história dos livros. Não importa se o livro é um livro de 200, 500 páginas. O que eu quero saber é a quantidade de formas que eu posso organizar misturando tudo que eu tenho. É o que aconteceu aqui. Por isso, o que eu vou fazer é fatorial, a permutação de quantos elementos? 3, 4, 5. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, que já sabemos que dá 120. Só um minutinho que o aluno imaginário voltou. Fala. Agora ele está me falando que ele disse que era para fazer por 5. Foi coincidência. Porque uma situação é eu ter um elemento fixo e outra situação é 2 letras serem um elemento só. Sério, foi coincidência, porque poderia ser, aqui ó, a pessoa me falar disso. Aí já não seria 5, seria 4, porque isso daqui seria transformado. Então, desconsiderem a dúvida do nosso amigo aqui. A resposta, 120, que já sabemos. Mais uma de permutação. Em quantos anagramas da palavra escola aparecem juntas as letras E e S? E eu fiz exatamente sempre nessa estrutura para vocês identificarem bem mais fácil o que é o ponto de diferença em cada uma delas. Então, a intenção em se repetir escola é essa, para vocês identificarem as diversidades de permutações que podemos ter. Em quantos anagramas agora aparecem juntas as letras E e S? Ah, eu sei, esse sim é igual do anterior, porque ele quer o E e o S juntos. Eu sei que não elimina, porque não é uma letra fixa.
É como se isso se transformasse lá no que eu falei para vocês, na estrelinha. Então, eu vou estar misturando 5 elementos, certo? Negativo, porque antes eu tinha uma sílaba. A sílaba lá é a sílaba lá, acabou. Agora, quando ele me fala que ele quer o E e o S juntos, não é a sílaba. Aqui ele abre duas possibilidades, porque eu posso ter o E e o S, assim como eu posso ter o S e o E. Portanto, chegamos na pior das situações dentro da permutação, porque eu tenho uma permutação de uma permutação. Como resolveremos isso? Fazendo duas permutações. Então, como vocês bem me sugeriram, nós temos uma permutação de 5 elementos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Mas, dentro um desses elementos, ele permuta entre si. Então, aqui eu também tenho uma permutação de 2 elementos. Então, nós temos uma permutação de 5 vezes uma permutação de 2. Se ele desse essas 3 letras, seria vezes uma permutação de 3. O que eu vou fazer? Esse e multiplicar por esse. 5. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Vezes só o 2. E aí a gente faz. E vamos para um valor total de 240. A gente tinha dado 120. Agora a gente fica com o 240. Mais uma. E agora eu mudei, porque eu cansei um pouquinho dos problemas falando da escola. E agora bateu aquela fome, horário do lanche. Eu estou vendo aqui o Joca comendo. O que nós vamos fazer? Vamos trabalhar com anagramas da palavra banana. Embora eu esteja mesmo com fome, não é por isso que eu trouxe a palavra banana. É porque aqui mudou. Aqui eu tenho letras repetidas. Olhem isso. Eu tenho o N, o A e o A. Antes, a gente, na palavra escola, cada letra era diferente. Agora eu tenho letras iguais. E aí buga tudo, porque muda a regra. Imaginem a história dos livros. Se eu tiver livros repetidos, eu não sei qual vai ficar aqui, qual deles vai mudar na ordem. Mas para resolver é fácil. O que for repetido, a gente divide. Vou resolver o tradicional. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Então, eu tenho uma permutação de 6 elementos. Porém, alguns são repetidos. Quem? O N, 2 vezes. Eu divido o que for repetido. E o A também é repetido, 3 vezes. Assim a gente resolve. Permutação com elementos repetidos, divido. Vem comigo. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. 2 vezes 3 vezes 2. Corta esse com esse. Eu vou cortar esse 2 com 3. 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60. Então, sabemos que poderemos fazer 60 anagramas com as letras da palavra banana. Ok? Vamos para o próximo. Também de permutação. Ai, olha só, agora eu até mudei a cor da permutação. Antes era azul, agora ficou preto. Deve ter sido algum erro de slide. Então, quantas palavras com 3 letras podemos formar com as letras da palavra escola? E voltou a nossa amiga escola. Agora, ele quer saber quantas palavras eu formo com 3 letras. Então, eu posso formar o E, o C e o O. Eu posso formar o LA, olá, assim como eu posso formar alô. Então, eu estou pegando 3 letras. Certo?
eu pergunto para vocês, isso é uma permutação? Claro que não. Voltem lá para a história dos porquinhos. Quando eu misturava tudo, eu tinha uma permutação. Quando eu pegava só uma parte, eu tinha ou um arranjo ou uma combinação. Então, esse problema, na verdade, não é de permutação. Por isso que eu coloquei outra cor. Não foi um erro de slide novamente. Foi para alertá-los entre a diferença da permutação para o arranjo ou para a combinação. O que acontece? No arranjo e na combinação eu pego só uma parte, que era aqui. Foi o que aconteceu aqui. Das 6 letras eu só escolhi 3 para misturar. Pensando no exemplo dos livros, vou aplicar aqui agora, tá? Vou completar o nosso quadro. O que acontece no arranjo? O arranjo, os problemas mais tradicionais, eles abordam questões com senhas, por exemplo, com número de telefone, sabe aquilo dos cofres, tudo isso é arranjo. Aqui eu não resolvo por fatorial. O que acontece é que eu faço uma seleção, eu vou colocar bem simples, tá? Eu só seleciono as coisas, então eu vou colocar só seleção. E o arranjo era o porquinho lá que estava bem decidido. Aqui a ordem importa. Como assim a ordem importar? Então, o nosso amigo lá, ele tinha 5 livros. Desses 5 livros, ele quer saber quantas possibilidades ele tem de colocar na sua estante só 3. Ó, sair daqui, porque de 5 ele só vai usar 3. Digamos que eu tenho o livro A, B e C. Uma outra possibilidade seria eu pôr o livro A, C e B. Certo? Sim. Uma outra possibilidade é eu pôr o C, o A e o B. E assim por diante. O que acontece? Para essa situação, já sabemos que temos um arranjo. Então, eu tenho um arranjo de 5 elementos agrupados 3 a 3. Aprendam a escrever, é isso que significa. Arranjo de 5 elementos agrupados 3 a 3. O que é isso? O 5 é sempre o total que eu tenho disponível. O 3 é o que eu seleciono. 5, 3. Como eu resolvo? Eu vou multiplicar o 5, 3, até chegar no 3. Como assim? 5 vezes 4 vezes 3. Então, eu fui multiplicando 5 3 vezes, ó. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. E aí eu paro. Antes, no fatorial, eu ia até o fim. Eu ia 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aqui não. Eu paro no meu limitador. Então, um arranjo de 5 elementos agrupados 3 a 3 é 5 vezes 4, 20 vezes 3, 60. Então, a gente tem 60 maneiras diferentes de organizar 3 livros de um total de 5, sendo que, o que é a ordem importar? Eu colocar o livro A, B e C, ou eu colocar o livro B, A e C, é diferente. Mesmo que sejam os mesmos livros, ó, uma coisa é eu começar com A e outra coisa é eu começar com B. Isso é arranjo. Vou deixar esse exemplo aqui. Agora sabemos resolver o problema da escola. Porque eu tenho um arranjo de 6 elementos agrupados 3 a 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Disponível. Ele quer 3. Eu faço como? 6 vezes 5 vezes 4. Não vai até o 3? Não, não é ir até esse número. É eu diminuir tantas vezes quanto o delimitador. Começo do 6 e vou 3 vezes. 1, 2, 3. Logo, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 6, 120. Então, eu tenho 120 anagramas com as letras da palavra escola. Isso é um problema típico de arranjo. O problema que a gente vai ver agora, que veremos,
é difícil nível Blaster, Master, Hiper, Super. Não é fácil. Mas ele engloba quase todas as coisas que podem cair em arranjo. Então, vale a pena. Eu quero saber quantas são as possibilidades de se formar placas de veículos automotores com 3 letras e 4 algarismos. Jesus me abana que agora o negócio pegou. Por quê? Ele quer 3 letras e 4 algarismos. Então, eu tenho uma situação assim. 3 letras e 4 algarismos. Que é bem a realidade das placas. Digamos que a minha placa seja ICV 5676. Certo? E essa não é a minha placa. O que aconteceu? 3 letras, 4 números. O que eu tenho? Selecionei, eu tenho... É uma permutação, é um arranjo? É um arranjo. Por quê? Porque do total do alfabeto, eu selecionei 3. Então, eu tenho um arranjo de 26 elementos. Só um minutinho. Fala, aluno imaginário. Eu tenho que saber quantas letras tem o alfabeto? Sim, não fui eu quem elaborei esse problema, então me desculpem, mas temos que saber. Se não sabemos, conta. A, B, C, D. 26 letras, ele quer 3. Acabou letras. Agora eu vou para os números, porque são coisas, situações diferentes. Mais uma vez, eu tenho um arranjo. Porque eu tenho quantos números ao total? Eu tenho 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que ele seleciona 4. Então, eu tenho arranjos de 26 agrupados 3 a 3 e um arranjo de 10 agrupados 4 a 4. Quando eu tenho elementos diferentes, a gente deve multiplicar. Porque a placa está em jogo essa parte e essa parte. Então, a gente multiplica as possibilidades. Como eu faço aqui? Eu faço 26 vezes 25 vezes 24... E aqui eu faço 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Não. Não é assim. Por quê? Porque antes, a gente faz dessa forma aqui de desmembrar quando eu tenho elementos que não se repetem. Que era o exemplo da palavra escola. Quando eu tiver elementos repetidos, como a minha placa, aqui, que eu tenho 6 sendo repetido 2 vezes, muda a fórmula. É mais simples. Eu elevo como expoente o meu delimitador. Portanto, eu vou fazer 26 ao cubo multiplicado por 10 na quarta. E muitas vezes eles colocam isso daqui como alternativa ao problema. Porque eles não querem que a gente resolva isso. Mas eles querem que a gente saiba como chegar nesse resultado. E aí vocês vão ver, eu até resolvi, mas no problema não estava a resposta final, era só a fórmula mesmo. Veremos que a resposta é muito grande, porque teremos nada mais, nada menos que esse número gigante aqui de possibilidades de placas dos veículos automotores. Como não serei tão malvada com vocês, agora vamos para o último problema, que é a combinação. É o porquinho lá que estava com a mão no bolso. Ele é amigo do arranjo, porque ele também só pega uma parte. Mas ele não tá nem aí. Porque se eu tiver o livro A e o B, ou o livro B e o A, para ele é a mesma coisa. Trazendo isso para uma história, para uma situação real. Seria eu selecionar 2 pessoas em uma equipe de 10 funcionários para receber uma bonificação. Se eu selecionar o João e a Maria, ou a Maria e o João, muda? Não, porque são eles 2, não importa. Isso é a combinação simples. A ordem não importa. Agora, quando eu vou fazer uma chamada, se eu ligar 98, ou se eu discar 89, muda? Muda tudo. Isso é um arranjo. Então, a combinação, iremos resolver assim. Ela é... As palavras para vocês lembrarem é se falar em conjuntos, se falar em grupos, pessoal,
quase 90% de chance que seja uma combinação. De igual forma, eu faço uma seleção, mas aqui a ordem não importa. Por a ordem não importar, diminui-se o número de possibilidades. Então, como faremos isso? Digamos que seja não é mais um arranjo, é uma combinação. Uma combinação de 5 elementos agrupados 3 a 3. No numerador eu faço da mesma forma que eu resolvo o arranjo, ó. Vou até o delimitador. Mas por ser uma combinação, eu divido pela permutação do 3. Pelo 3 vezes 2. Permutação, aquele que vai multiplicando. Então, eu corto esse com esse, eu corto esse com esse, dá 10. Então, olha só, para a mesma situação, aqui a gente tinha 60. Com a combinação, já reduz muito. Por quê? Porque ele desconsidera a ordem. Resolvendo esse problema, então, eu quero saber quantos conjuntos, ó, usou conjuntos. Lembrei do porquinho com a mão no bolso, bem de boa. Quantos conjuntos com 3 letras podemos formar com a palavra escola? Então, a gente já sabe que escola tem 6 letras e eu quero só 3. Eu tenho uma combinação de 6 elementos agrupados 3 a 3. Numerador, resolvam como um arranjo. 6 vezes 5 vezes 4. Denominador, façam o fatorial do 3. 3 vezes 2. Fatorial, tá? Lembram, fatorial é o ponto de exclamação. Eu multiplicar até o fim. 3 vezes 2 é 6. Então, eu vou cortar esses dois com esse. 5 vezes 4, 20. Portanto, eu posso formar 20 anagramas com 20 conjuntos, não anagramas, com as letras da palavra escola. E finalizamos a nossa querida análise combinatória. Como eu fiz um quadro horroroso para vocês, assustador, eu fiquei com vergonha e fiz esse esquema que também não está tão bom assim, porque ficou muito juntinho, mas ele ajuda a ilustrar o que é cada um deles. Assim, digamos, lembretes, os pontos chaves que devemos saber sobre permutação, sobre arranjo e sobre combinação. Era isso, pessoal. Resumão e não esqueçam, nos sigam, me sigam, sigam o Alternativa Certa no Instagram e também no YouTube. Um abraço a todos.